Fala pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Vou falar mais um pouco sobre o Flamengo. Por aqui no canal, como vocês sabem, a gente debate notícias, opinião, informação e análise tática. Vamos passar logicamente por esse jogo, por essa eliminação do Flamengo no Maracanã. Mais do que isso, trazer para vocês uma informação. Eu acho que rolou talvez um mal entendido durante esse caminho pós-jogo até o momento atual de algumas notícias, trazer para vocês algumas questões de bastidores, enfim. Tem muita coisa pra gente falar, mas vamos tentar reduzir, vamos tentar enxutar, porque logicamente tem muitos assuntos pra gente falar, assuntos até tão abrangentes, tão importantes, né, mas enfim. Pedir pra vocês deixarem um like, que é muito importante, e também pra se inscrever no canal. Valeu, conto aí com a força, com o apoio de vocês, obrigado aí pela confiança. O que tem noticiado, algumas notícias que a gente tem lido, que a gente tem visto, é que o Renato Gaúcho, ele pediu a demissão e os dirigentes do Flamengo não aceitaram. Então, tem um erro nessa informação, tá, gente? Não é bem assim, não. Inclusive, eu vou trazer questões para vocês de bastidores, dentro, inclusive, do vestiário do Flamengo. O que aconteceu é que o Renato, fez o famoso: já que não tá legal, já que não está funcionando, se vocês quiserem me mandar embora, podem me mandar. O que é bem diferente do que algumas pessoas estão noticiando. Um pedido de demissão recusado pela diretoria é diferente de se vocês quiserem me mandar embora, podem me mandar. É bem diferente, combinado? Então foi isso que aconteceu. O Renato, ele, em aspas, né, ele entrega o cargo no sentido: se quiser me mandar embora, não tem nenhum problema. Se não tô agradando e se acha que não pode mandar embora, tá? É diferente. Então ele não pediu a demissão de fato. Os bastidores, obviamente, do Flamengo não foram dos melhores. O vestiário, o que me foi passado, o que me foi informado, foi um luto, digamos assim, pós-derrota, pouco visto pelo Flamengo com esse grupo, bem cabisbaixo, um clima pesado, com poucos, inclusive, contatos visuais, tá? Então, logicamente, pouquíssima comunicação, tenso, porque obviamente desagrada a todos aqueles profissionais. Por mais que pode ser que eles não demonstrem dentro de campo que estão sendo desagradados, porque eles ficam numa passividade em alguns momentos deles, mas ninguém gosta de perder, né? Ou não gostaria. Mas enfim, então é só pra gente botar os pingos nos is e acabar esclarecendo principalmente esse ponto, esse capítulo do Renato, beleza? Galera, o Flamengo ele acaba mostrando muitos defeitos dentro, né, de um jogo de futebol, tudo de uma vez só. E aí são muitas coisas para se arrumar. Esses defeitos eles vão passando por questões coletivas, vão passando por questões individuais. A gente já cansou de falar aqui que o Renato tem muita culpa, os jogadores têm e também tem muita culpa, né? Não dá para ficar unicamente, né, de uma crítica unilateral. Não consigo fazer isso, porque a gente consegue ver culpa dos dois lados. Essas perspectivas elas acabam se comprovando durante o jogo. O Flamengo ele sofre o primeiro gol num período muito tolo. É um período que o Diego recebe de costas, ali ele tem uma oportunidade para tocar pro Felipe e ali tem em aspas, o vício do atleta, que é dominar, tentar proteger, se escorar para fazer a ação. É um vício que o atleta tem, então ele vai carregando isso durante a carreira. O problema é que ele fica refém da boa vontade ou da má vontade da arbitragem, da interpretação do árbitro. Terão árbitros que iriam marcar aquela falta, tem outros árbitros que não irão marcar aquilo ali, jamais marcariam. Então ele fica refém, é isso, e o Flamengo obviamente também acaba se tornando refém. Uma tomada de decisão equivocada, perde a bola e sofre 1-0. É tudo que o Flamengo não poderia. Porque esse Flamengo, ele tem dificuldades para criar contra equipes que jogam atrás, principalmente se precisar correr atrás do resultado. Na ocasião, o Flamengo precisaria fazer 2 gols. O primeiro tempo ele é muito ruim, o Flamengo não consegue, não dá uma impressão de que vai conseguir fazer nada. O Atlético Paranaense começa a fazer flertes de transição ofensiva e a transição defensiva do Flamengo é escandalosamente desorganizada, escandalosamente desorientada. Muito disso pela questão da individualidade, da marcação individual, vai se abrindo clarões constrangedores e o Atlético consegue, entre esses clarões, abrir o 2-0. E o Flamengo, aí sim, ele cria a sua primeira e única oportunidade clara no primeiro tempo. Uma jogada que o Andrés recebe na marca do pênalti, se precipita, tenta bater de primeira e manda por cima do gol. Muito pouco. O segundo tempo já muda as coisas, o Renato coloca o Michael, e aí quando eu falo da perspectiva individual de alguns jogadores, com todo respeito ao Michael, não dá para o Michael ser a solução pela passividade e pela falta de chamar a responsa de outros jogadores.
inclusive jogadores de seleção brasileira, como a gente já falou aqui. O Gabigol fazendo uma partida muito abaixo, muito aquém, pela figura que é o Gabigol, pela responsabilidade com que ele carrega, é muito pobre, é muito pouco. 8 jogos, inclusive, sem fazer gols. Carrega, sim, uma pressão pelo que ele é, pelo que ele conseguiu. E ao lado, né, pelo lado direito ali, o Everton Ribeiro, né, que vai acumulando partidas ruins, que vai acumulando frustrações, que vai acumulando partidas de apenas um coadjuvante, onde ele também tem que chamar a responsabilidade quando não tem o Arrascaeta. Ele conquistou esse status. E o Michael, da maneira dele, ele conseguia. E aí o Flamengo, existe até um termo, né, cara, no futebol que se chama superioridade qualitativa, né? Quando você no mano a mano, você individualmente consegue levar vantagem sobre o marcador e você vai criando oportunidades. O Michael conseguiu criar oportunidade, teve uma jogada maradoniana dele que parou no travessão, aí ele foi conseguindo até o Renato coloca o Ramon, enfim, a gente já falou bastante. Alguns assuntos, inclusive, a gente falou, né, na live, já muda um pouquinho algumas coisas, enfim. Mas um jogo muito aquém do Flamengo. O Flamengo sofre um terceiro gol que é constrangedor, absolutamente constrangedor, de um defensor do Atlético Paranaense que vem tabelando, vem quebrando as linhas, vem desorganizando o Flamengo, completamente desordenado dentro de campo, faz o terceiro gol. Eu acho que a palavra constrangimento, constrangedor, ele é o sentimento real desse Flamengo que acaba sendo eliminado em casa no Maracanã para o Atlético Paranaense, que vai atrofiando pelas suas ideias coletivas, que vai atrofiando e sumindo individualmente. Alguns jogadores que com muita responsabilidade, eles têm muita responsabilidade, também não conseguem decidir absolutamente nada com o Flamengo. Quando você toma de 3-0 no Maracanã para o Atlético Paranaense, no jogo de semifinal de Copa do Brasil, obviamente não pode passar batido. Então essas consequências que a gente trouxe no início do vídeo, de qual era o clima do vestiário, qual era a energia do vestiário, ela não poderia ser diferente. Essa questão do Renato Gaúcho agora, de ser demitido, de quando será demitido, o fim do ciclo, o que vai ser feito, me parece ser uma questão de tempo para essa diretoria, porque a gente não pode ignorar. Enquanto tiver o Renato Gaúcho, a culpa ela é do Renato Gaúcho. Então, se o Flamengo perder a decisão da Copa Libertadores, tendo o Renato Gaúcho, o culpado, o apontado ao erro, vai ser o Renato Gaúcho. Se o Flamengo chegar na decisão da Copa Libertadores sem um técnico, com um interino, com alguém, a culpa não vai ser para eles. A culpa vai ser de quem o colocou ali, de quem planejou ou faltou planejar. Então talvez seja por isso que entre, né, essas pessoas que fazem planejamento, elas segurem o Renato, porque o Renato, de uma certa forma, ela pode blindar a incompetência e as escolhas desses que até o momento não aparecem porque ficam blindados na incompetência de outros. Incompetências, elas existem. Incompetentes estão lá, sejam jogando, sejam colocando para jogar, enfim, ou seja, contratando esse geral. Existem incompetentes, só que alguns conseguem se blindar, outros estão mais expostos que outros, né? Então é isso, galera. Obrigado aí mais uma vez pela participação de vocês. Deixem um like, se inscrevam no canal. Muito importante a confiança de vocês aqui no nosso trabalho. A gente vai trazendo mais vídeos. Forte abraço, um abraço, se cuidem. Tchau, tchau.